Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo. Sou músico. Eu sempre toquei em bares pequenos, em festas de bairro, naqueles shows mal pagos que ninguém se importa. Mas naquele dia, um dos meus clientes mais antigos me ligou com uma proposta estranha: tocar em um evento privado, para uma família rica na cidade. Eu hesitei, eu nunca tinha lidado com esse tipo de gente. Mas o pagamento era bom demais para recusar. Confesso que senti um frio na barriga, só de pensar no que me esperava, porque eu sabia que nada daquilo seria normal. Cheguei à mansão no final da tarde e logo percebi que o lugar exalava luxo e poder, mas de uma forma que me fazia sentir deslocado. A atmosfera era fria. Cada detalhe era excessivamente calculado. E eu não pude evitar a sensação de estar sendo observado. E um deles vinha da noiva, de um conhecido militar da cidade. Ela se aproximou de mim, e esse foi o começo de algo que eu jamais poderia ter imaginado. Ela sorriu como se já me conhecesse. Seu olhar era penetrante, quase perturbador. Naquele momento, a música não importava mais. Eu sentia como se tivesse sido escolhido para algo que eu ainda não entendia. Os outros convidados cochichavam enquanto nos observavam. Cada gesto parecia esconder um segredo. Os olhos do militar estavam fixos em mim. Eu sabia que não deveria chamar a atenção, mas já era tarde demais. Minha guitarra parecia mais pesada do que nunca. Cada acorde ecoava de forma estranha naquele salão. A atmosfera parecia carregada de algo que eu não conseguia explicar. A noiva não parava de me encarar. Sua presença me inquietava, mas também me intrigava. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas nunca imaginei quão longe isso iria. Quando terminei de tocar, o silêncio preencheu a sala. Ninguém aplaudiu, eles apenas me encaravam. Era como se minha música tivesse destravado algo proibido. A noiva se aproximou novamente, desta vez mais perto. Sua voz era suave, quase um sussurro. Ela me disse que queria me ouvir tocar em particular. Eu hesitei, mas a curiosidade era mais forte. Nós escapamos silenciosamente do salão principal, descendo um corredor iluminado apenas por lâmpadas fracas. Cada passo ecoava como um aviso no meu peito. Ela me levou a um quarto menor, isolado do resto. Lá dentro, havia apenas um piano e uma cadeira. Ela me pediu para tocar algo só para ela. Seus olhos não saíam dos meus, nem por um segundo. Eu comecei a tocar, embora minhas mãos estivessem tremendo. Ela fechou os olhos como se a melodia a consumisse. Quando terminei, ela se inclinou mais perto. Suas palavras me congelaram. Você não pertence a este lugar. Eu não sabia se era um aviso ou um convite. Sua expressão era séria e terna ao mesmo tempo. Antes que eu pudesse responder, passos ecoaram no corredor. O militar estava se aproximando. Seu rosto empalideceu e ela me pediu para não dizer uma palavra. A porta se abriu e o militar entrou. Seu olhar se moveu dela para mim com suspeita. O que vocês estão fazendo aqui? Ele exigiu. Eu tentei responder, mas nenhuma palavra saiu. A noiva rapidamente disse que eu estava apenas afinando minha guitarra. Ele nos encarou por um longo e tenso momento. Finalmente, ele me disse para sair e voltar para o salão. Minhas pernas tremeram enquanto eu obedecia. A atmosfera lá fora parecia ainda mais pesada. Cada convidado parecia estar observando cada movimento meu. Eu me forcei a continuar tocando como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava cheio de perguntas e medo. Por que ela tinha me escolhido? O que ela estava escondendo daquele homem? E o mais importante, por que eu me sentia incapaz de resistir a ela? A noite seguiu com sorrisos forçados e risos frios, mas por baixo disso, a tensão crescia. Eu notava conversas sussurradas parando quando eu passava. Estava claro que agora eu era o centro das atenções. Os olhos do militar nunca me deixavam.
Sua presença era sufocante. Mas o olhar da noiva era ainda mais perigoso. Ele me puxava para uma armadilha da qual eu não podia escapar. Em um certo ponto, ela secretamente me passou um bilhete. Eu o escondi rapidamente no meu bolso, fingindo que nada havia acontecido. Meu coração batia tão forte que pensei que todos podiam ouvi-lo. O bilhete tinha apenas uma frase: meia-noite, jardim. Eu não sabia se devia ficar apavorado ou emocionado. As horas se arrastaram até que, finalmente, a meia-noite chegou. Eu me esgueirei para fora do salão em silêncio. O jardim da mansão estava iluminado pelo brilho pálido da lua. As sombras dançavam entre as estátuas e as cercas vivas. Eu esperei, sentindo-me exposto no silêncio. De repente, ela apareceu, com passos rápidos e discretos. Ela parecia nervosa, olhando ao redor constantemente. Sem uma palavra, ela me entregou outro bilhete. Este dizia: confie em mim. Não pergunte. Antes que eu pudesse reagir, ela me beijou de repente. Foi breve, mas intenso, como um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Ela se afastou rapidamente, com os olhos cheios de medo. Tome cuidado, ela sussurrou, antes de desaparecer nas sombras. Eu fiquei sozinho, abalado, com o sabor do perigo nos meus lábios. Voltei para o salão, tentando esconder minha confusão. Os convidados estavam rindo, bebendo, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia mais ver a noite da mesma forma. Cada palavra, cada olhar, parecia parte de um jogo escondido. O militar tilintou seu copo, pedindo silêncio. Ele fez um discurso cheio de orgulho e autoridade. Todos aplaudiram, embora seus sorrisos parecessem forçados. Eu mantive meus olhos nele, mas minha mente estava nela. O que ela estava arriscando ao se aproximar de mim? Por que ela me escolheu entre todos ali? Meus instintos me diziam para fugir, mas meu coração se recusava. Algo nela havia me prendido completamente. A noite se arrastou, sufocante e interminável. Quando o evento finalmente terminou, eu me senti exausto. Eu arrumei minha guitarra, pronto para ir embora. Mas, mais uma vez, ela apareceu do nada. Ela pressionou outro bilhete dobrado na minha mão. Não abra aqui, ela disse firmemente. Eu assenti, escondendo-o bem fundo na minha jaqueta. Seus olhos se demoraram nos meus uma última vez. Então ela se virou e se foi, desaparecendo na multidão. Lá fora, o ar parecia mais pesado do que nunca. Eu finalmente abri o bilhete sob um poste de luz. Ele dizia apenas: amanhã, no mesmo lugar. Eu congelei, percebendo que aquilo era apenas o começo. Dormir foi impossível naquela noite. As palavras dela ecoavam na minha cabeça de novo e de novo. Pela manhã, eu estava inquieto e determinado. Eu sabia que deveria ficar longe, mas não conseguia. Na noite seguinte, voltei para a mansão. Os portões se abriram como se estivessem me esperando. Lá dentro, a casa parecia ainda mais escura e fria. Ela estava me esperando no mesmo quarto pequeno de antes. Desta vez, seus olhos mostravam alívio e tristeza. Você não deveria ter voltado, ela disse suavemente. Mas ao mesmo tempo, sua mão estendeu a minha. Seu toque me causou um arrepio na espinha. Eu não entendo, eu sussurrei. Você não precisa, ela respondeu. Apenas confie em mim. Eu queria perguntar mais, mas seus lábios me silenciaram. O beijo foi mais longo desta vez, cheio de urgência. Eu senti o peso dos segredos em cada segundo. Quando nos separamos, lágrimas brilhavam em seus olhos. Você não sabe no que está se metendo, ela disse. Mas já era tarde demais para eu recuar. Eu estava preso, de corpo e alma, por sua presença. E no fundo, eu não queria escapar. Naquela noite, conversamos em sussurros, com medo de sermos ouvidos. Ela revelou pequenos fragmentos de sua vida. O suficiente para eu saber que ela não era feliz. Seu noivado com o militar era uma gaiola. Mas por trás de sua tristeza, eu vi uma faísca de rebelião. Fomos interrompidos por um ruído repentino no corredor. Ela me implorou para sair rápido antes que alguém nos visse.
Eu escapei por uma porta lateral, com o coração acelerado. O ar da noite parecia libertador e sufocante ao mesmo tempo. A partir de então, nossos encontros se tornaram secretos e breves. Toda vez, ela me dava uma nova razão para não desistir, mas também um novo perigo pairando sobre nós. Eu vivia com o medo constante de ser descoberto. No entanto, eu não conseguia resistir a vê-la novamente. Suas palavras, seu toque, eram como um vício. Uma noite, ela me disse que queria fugir. Seus olhos brilhavam com esperança e desespero ao mesmo tempo. Eu não sabia como responder, mas assenti. No fundo, eu sabia que não haveria mais volta. O plano era simples, mas perigoso. Nós sairíamos da cidade ao amanhecer, sem avisar. Ela me encontraria na estação com nada além de uma bolsa. Eu não dormi naquela noite, me preparando. Ao nascer do sol, eu já estava na estação, esperando. Minutos pareciam horas. Finalmente, a vi aparecer, ofegante. Ela olhou ao redor nervosamente antes de correr para mim. Mas, assim que estávamos prestes a embarcar no trem, uma mão forte agarrou o braço dela e a pusou para trás. Era ele. O militar havia nos encontrado. Seus olhos ardiam de fúria e traição. Eu congelei, incapaz de reagir. Ele gritou com ela, acusando-a de traição. Ela chorou, tentando se libertar. O instinto me dominou e eu o empurrei. Por um momento, ele cambaleou e nós tentamos fugir. Mas soldados surgiram do nada, nos cercando. Era uma armadilha. Ela olhou para mim com desespero. Eu percebi que ela tinha arriscado tudo por mim. E eu não tinha como protegê-la. Nós fomos separados violentamente. Eu gritei o nome dela, mas eles me arrastaram para longe. A última coisa que vi foram seus olhos cheios de lágrimas. Depois disso, tudo ficou escuro. Acordei em uma cela, sozinho e desorientado. As paredes eram frias, o ar pesado com o silêncio. Eu não sabia quanto tempo havia se passado. Mas a memória dela era a única coisa me mantendo vivo. Eu prometi a mim mesmo que haveria novamente, custe o que custasse. E naquela cela escura, nossa história tinha apenas começado. Os dias se passaram, embora eu tenha perdido a noção do tempo. Os guardas nunca falavam, apenas me observavam em silêncio. A comida vinha em pequenas porções, mal o suficiente para sobreviver. À noite, eu sonhava com seu rosto e sua voz. Um dia, a porta se abriu sem aviso. 2 homens me arrastaram por um corredor estreito. Eu esperava punição, mas em vez disso, eles me levaram para fora. A luz do dia me cegou depois de tanto tempo no escuro. Lá, esperando, estava o próprio militar. Seu olhar me perfurava com desprezo. Você não sabe no que se meteu, ele disse. Eu cerrei os punhos, mas o medo me segurava. Ele falou sobre honra, traição e punição. Cada palavra era cheia de veneno. Eu queria perguntar a ela, mas minha voz me falhou. Ele sorriu, como se lesse meus pensamentos. Ela não é mais sua preocupação, ele disse friamente. Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer corrente. Eles me arrastaram de volta para a cela. Mas desta vez, algo havia mudado dentro de mim. Eu me recusei a desistir, custe o que custasse. A cada dia, eu procurava uma maneira de escapar. As paredes pareciam inquebráveis, mas eu continuava tentando. A esperança era a única arma que me restava. Uma noite, ouvi passos perto da minha cela. Um guarda deslizou uma chave por baixo das grades. Corra, ele sussurrou, antes de desaparecer. Eu hesitei por um momento, e então aproveitei a chance. Os corredores estavam escuros, mas minha determinação me guiou. Eu evitei as patrulhas, com o coração batendo forte. Finalmente, encontrei uma porta que levava para fora. O ar frio atingiu meu rosto e era a liberdade. Mas eu sabia que não podia simplesmente escapar. Eu tinha que encontrá-la.
Eu andei por horas, evitando estradas e vilarejos. Ao amanhecer, cheguei aos arredores da cidade. Cada rua parecia perigosa, cada canto uma armadilha. Ainda assim, continuei, perguntando discretamente por notícias dela. A maioria das pessoas se virava com medo. Mas uma velha senhora sussurrou um endereço para mim. Uma casa na beira da cidade, longe de olhos curiosos. Eu corri para lá, com o coração cheio de medo e esperança. A porta rangeu quando a empurrei. Lá dentro, sombras se estendiam pela sala. E lá estava ela, sentada perto da janela. Seus olhos se arregalaram no momento em que me viu. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela corria para os meus braços. Por um momento, nada mais existia no mundo. Mas o som de botas lá fora estilhaçou tudo. O militar não havia desistido da caçada. E agora, nosso tempo estava acabando. Nós nos escondemos em silêncio, prendendo a respiração. O barulho dos soldados se aproximava. Ela se agarrou a mim como se fosse a última vez. A porta tremeu com o peso dos golpes deles. Eu sabia que eles nos encontrariam mais cedo ou mais tarde. O desespero me deu coragem para agir. Empurrei um móvel contra a porta. Não aguentaria por muito tempo, mas nos deu tempo. Siga, eu sussurrei, pegando a mão dela. Nós corremos em direção à parte de trás da casa. Uma janela nos levou para a escuridão lá fora. Nós tropeçamos pelo jardim, ofegantes. Atrás de nós, gritos e ordens enchiam a noite. Mas a única coisa que importava era segurar a mão dela. Corremos por becos e caminhos escondidos. A cidade se tornou um labirinto de sombras. Finalmente, exaustos, paramos em um armazém abandonado. Ela desabou em meus braços, chorando em silêncio. Eu jurei que a protegeria, custe o que custasse. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, eu duvidava de mim mesmo. Nós não tínhamos dinheiro, aliados, nem lugar para nos esconder. Apenas o amor que nos unia. Ao amanhecer, ouvimos movimento lá fora. O alcance do militar estava em todo lugar. Nós escapamos novamente, seguindo em direção ao campo. Os campos se estendiam infinitamente à nossa frente. Cada passo para longe da cidade parecia esperança. Mas também como entrar mais fundo no perigo. Nós encontramos refúgio em uma pequena cabana. Suas paredes eram velhas, mas para nós era o paraíso. Por alguns dias, vivemos como se estivéssemos livres. Rindo, compartilhando histórias, sonhando com um futuro. Mas a realidade sempre voltava. Sabíamos que eles nunca parariam de nos procurar. Uma noite, ela acordou chorando. Ela disse que tinha sonhado com correntes e escuridão. Eu a segurei, prometendo que isso nunca aconteceria. Mas no fundo, eu não tinha certeza. Dias depois, fumaça subia no horizonte. Nós sabíamos que isso significava que soldados estavam por perto. Nós corremos novamente, carregando apenas o que podíamos. Cada passo parecia mais pesado, cada respiração mais curta. Nosso amor era a única coisa que nos mantinha vivos. A perseguição parecia infinita, como um pesadelo. Mas mesmo pesadelos devem acabar um dia. Nós decidimos ir em direção à fronteira. Atravessá-la significaria liberdade ou morte. Era a nossa única chance. De mãos dadas, nós nos preparamos para a fuga final. E naquele momento, nada mais importava além de nós. Nós viajamos à noite, nos escondendo durante o dia. Cada som nos fazia temer a descoberta. Mas nossa determinação nos impulsionava para frente. As montanhas à frente marcavam a fronteira. Atravessá-las significaria uma nova vida. Ou o fim de tudo. Subimos em silêncio, passo a passo. A mão dela na minha me dava força. Ao amanhecer, chegamos ao último cume. A liberdade estava logo depois. Mas atrás de nós, vozes gritavam.
Os soldados tinham encontrado nossa trilha. Nós corremos, nossos corações batendo mais alto que os tiros. Balas ecoavam contra as rochas. Eu a protegi com meu corpo, enquanto nos movíamos. Cada passo parecia que podia ser o último. Finalmente, nós cruzamos para o outro lado. Os soldados pararam, incapazes de nos seguir. Nós desabamos, sem fôlego, mas vivos. Lágrimas de alívio escorriam por suas bochechas. Pela primeira vez, eu senti que estávamos seguros. Mas segurança não significava paz. Estávamos sozinhos, em uma terra que não era nossa. Sem futuro, exceto o que construiríamos. Ela sorriu para mim através das lágrimas. E naquele sorriso, eu encontrei esperança. Nós caminhamos juntos, de mãos dadas. Cada passo era uma promessa de sobrevivência. Nosso amor desafiou correntes, soldados e medo. E embora o caminho à frente fosse incerto, eu sabia que nós o enfrentaríamos juntos. O mundo era vasto, mas a nossa coragem também. Éramos fugitivos, mas também livres. Cada batida do coração me lembrava do que havíamos conquistado. E do que ainda tínhamos que lutar. O horizonte se estendia diante de nós, infinito. Não tínhamos mapa, nem destino. Apenas a certeza de que não seríamos separados novamente. A mão dela apertou a minha. Seus olhos, embora cansados, ainda ardiam com fogo. Eu não tenho medo, ela sussurrou. Eu também não, não mais. Nós já tínhamos perdido tudo uma vez. Agora, só tínhamos um ao outro a perder. E isso nos tornava mais fortes do que nunca. Passo a passo, nós desaparecemos no desconhecido, deixando para trás as correntes do passado e abraçando um futuro escrito apenas por nós. Sem muros, sem prisões, sem mestres. Apenas duas almas caminhando em direção à liberdade. O céu noturno se tornou nosso teto. As estrelas, nossas testemunhas silenciosas. Cada respiração era a prova de que havíamos sobrevivido. E cada olhar entre nós era a prova de que iríamos aguentar. Nossa história estava longe de acabar. Na verdade, ela estava apenas começando. Nós caminhamos para o horizonte sem nada além de amor. Amor mais forte que o medo, mais forte que a morte. E embora o perigo pudesse voltar um dia, nós sabíamos que jamais nos renderíamos. O futuro era incerto, mas era nosso. Cada passo, cada batida do coração provava isso. O mundo podia nos perseguir, mas nunca nos quebrar. Porque nós havíamos escolhido o amor em vez do medo. E essa escolha nos guiaria para sempre. Continua.